Você está me ouvindo, Magno? Tô ouvindo bem. Ah, Você me ouve bem? sim. Tá, Eu você me... estava dificuldade aqui para conectar o fone, mas foi. está conseguindo me ver e me ouvir bem? Sim, Ótimo, que bom. Tudo bem, Patrícia? Como é que você vai? tudo certo, graças a Deus. E você? Tudo bem também. O Wagner tá bem? Tá bem? Hoje ele não vai participar, ele está de serviço hoje. Imaginei. De qualquer forma, tá gravando, aí passo o link para vocês. Se quiser assistir depois, Então, pode ficar à vontade. E aí também, se depois ele assistir ou depois que ele discutir alguma coisa, se vocês quiserem ainda conversar algo sobre, é só me avisar que a gente marca um dia um horário, tá bom? tá bom, tudo bem. Fica à disposição de vocês, tá? Obrigada. De nada. Vamos rapidinho aqui. A gente, como na semana passada, a gente falou um pouco ali das objetivos, dos resultados desejados, dos investimentos com base em algumas metas, e eu Sim, estava dando uma checada aqui no relatório de vocês, tá? Deixa eu só abrir o relatório, tá. só um instante. Estava vendo aqui o relatório de vocês. Pronto. Ó, olhando um pouco o que a gente fez naquela anamnese lá no início, né, para a gente dar uma recapitulada em alguns pontos, talvez alguns pontos tenham ficado ali como alguma pendência, ou algumas coisas que precisam ser tocadas ainda, ou algumas Uhum. coisas que precisam ser esclarecidas ainda, né, assim, tem até uma coisa interessante no livro do GTD, que eu comentei algumas vezes, que ele fala assim, algumas coisas que você tem que fazer, você tem que gastar ainda pensamento com elas. Se não conseguiu finalizar aquilo ou está pendente, é porque talvez esteja faltando parar para pensar mais sobre ela. Então, acho que algumas coisas a gente botou aqui, talvez não tenha feito esse gasto de pensamento assim nelas. Tá? Eu não sei se você fez alguma alteração na planilha depois que eu te mandei, ou se não Não, tiver não. feito, pronto. Se você não fez, eu vou abrir ela aqui. E algumas coisas que eu perceber que a gente precisa, assim, executar alguma coisa, executar alguma ação, eu vou jogar no plano de ação de vocês, eu coloco lá no plano de ação e depois te mando esse plano de ação para... O plano de ação vai ficar na planilha, mas eu te mando o printzinho dele para você ter clareza do que precisa fazer. Deixa Tá eu pegar bom. aqui. Nossa última sessão foi dia 5, foi dia... Amanhã é 8, foi dia 3. Acho que foi dia 3, né? Foi dia Não, primeiro. dia 1º. Tá aqui. Deixa eu só que eu estou procurando aqui. Tá aqui. Dia 1º. Então, eu vou deixar ela aberta aqui do lado. A gente dá uma olhada nessa anamnese e também ver alguma coisa que você quer, tá? E aí Tá bom. vai olhando alguma coisa ali. Mas se você quiser começar por algum ponto específico que esteja de alguma forma chamando sua atenção ou lhe incomodando alguma coisa, a gente pode começar também. Não, quando você mexer lá na planilha, depois eu vou mostrar uma dúvida que a gente ficou para tocar os. Mas é bobagem, é para tocar os próximos lançamentos dos próximos meses lá para Tá, então controlar. vamos já resolver isso, que aí já foca nisso, já fica claro para você. Nos próximos meses, a gente seria ver esse resumo mensal, certo? Isso, é no lançamento mesmo. Tá. Então, a gente viria aqui, no lançamento. Quando você vai registrar, por exemplo, assim, lá no resumo mensal tem coisas que são recorrentes, eu marquei como recorrente, mas ela não aparece nos outros meses. Então, assim, toda vez que eu lançar, eu tenho que calcular ela por um ano e jogar lá ela por esse período de um ano, é isso? É Para isso, ela poder aparecer todas as é vezes, isso. mesmo que seja recorrente, ela não vai. Não. A questão do recorrente e não recorrente é uma coisa que eu comecei a trabalhar em cima. Depois, eu vi que não ficou tão claro para alguns clientes. Ele ainda não está finalizado. A ideia é que, vou dar um exemplo. Eu estava conversando com a minha esposa ontem sobre as nossas despesas e tudo. E aí a gente disse, o cartão deu tanto. Beleza. O cartão ele deu mais do que o normal. Ele deu mais caro do que normalmente ele dá. Por quê? Porque a gente tem uma viagem no próximo mês, no mês de agosto. A Uhum. ideia do tirar o que é não recorrente é a viagem, ela não é recorrente. Não é um gasto que faz parte da minha manutenção do meu padrão de vida. Então, a gente separa isso para visualizar, ok, quanto que a gente gastou com as despesas mensais e quanto que eu gastei com uma viagem. Por exemplo, pode ser uma reforma na casa, uma manutenção do carro, sei lá, uma coisa que quebrou, que você precisou comprar ou consertar. Então,
seria para tentar tirar isso. Ela ainda não pega se você lança recorrente de uma forma automática. Tipo assim, a Patrícia marcou que é recorrente, ela vai lançar para sempre. Ainda não pega. Então, toda vez que de fato você vai registrar, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu botei aqui uma despesa de moradia, o condomínio, por exemplo. O condomínio é R$ 1.000. Aí, então, nos próximos 12 meses, ele seria 12 mil. Aí eu venho aqui e boto 12. Exato. Colocar a quantidade de parcelas, tá? A gente ontem eu recebi a versão final. Assim, eu acho que não é a versão final ainda, porque sempre tem alguma coisa para melhorar, mas uma versão que basicamente finaliza uma boa parte das funcionalidades que eu quero que esse sistema tenha. Vai ter vai ter uma certa diferença. Você vai colocar se são valores que se repetem ou são valores que você assim, se ele vai se repetir ao longo do tempo ou se são valores que ele é parcelado. Porque se você colocar que ele se repete, você coloca lá, ele vai se repetindo. Se você colocar que é parcelado, você vai ter que colocar o número de parcelas. Entendi. E aí vai ter essa diferença. O que que vocês vão ter acesso? Depois que a planilha foi finalizada, ela vai passar por um período de teste. Depois que eu tiver testado, eu vou gravar todas essas abas de como preencher cada uma delas, que é basicamente o que a gente já tem hoje. Eu vou passar essa nova planilha para vocês com esses vídeos sem cobrar nada. Vocês vão ter acesso como se fosse um novo sistema com todas as gravações de como fazer tudo, para vocês puderem usar a planilha como uma ferramenta que vai ficar para vocês para sempre, tá? Mas não vai ter nenhum custo, tá bom? Tá bom. Tá? Beleza. Então, essa é a sua dificuldade aqui no lançamento, era a sua dúvida, certo? Isso, porque eu vi que no resumo mensal ele ficou furado ali nos outros meses, mas exato. Eu vou consertar ele. Um ponto que essa semana o cliente teve, porque a minha ideia, Patrícia, estou pensando como é que eu faço isso. A minha ideia é que ao longo do tempo isso aqui se torne mais automatizado e ele tenha mais uma inteligência de separar o que é essencial e o que é não essencial. No sentido de essencial aquilo que eu não posso não ter, né, que seria aquilo que de fato serve para a manutenção do padrão de vida, e outras coisas não essenciais. Para quê? Para que toda vez que você vá lançando, de conseguir capturar o máximo possível as coisas que, tipo assim, são fixas, são variáveis, que é essencial, que não é essencial, e ele te mostre um quadro geral de como é que estão os seus gastos essenciais e não essenciais, para que você entenda, de tudo que eu ganho, o que acontece às vezes? Às vezes, você, para manter aquele padrão essencial mesmo, já vai uma boa parte da sua receita mensal. Vou dar um exemplo. Ganho 10 mil e para manter o essencial eu gasto 9. Já está muito apertado o meu orçamento, entendeu? Entendi. Aí você vai ter que ter um controle maior de tentar manter os outros gastos que não são essenciais bastante sob controle. Eu sei como isso é difícil, porque às vezes você quer sofrer um pouco mais, dar uma coisa para o seu filho, você precisa de algo, está muito travado. O que é que pode ser feito nessa situação, Mário? Às vezes tomar algumas decisões. Eu moro numa casa alugada, num apartamento alugado, que é muito caro para o meu padrão. Faz sentido reduzir um pouco isso? Ou eu estou financiando um carro que é parcela muito cara para o meu padrão? Ou o condomínio desse local que eu moro acabou se tornando muito caro com o passar do tempo. Às vezes, dá um passo atrás para também dar um pouco mais de folga no seu orçamento. Ou você vai ter que aumentar os seus ganhos, ou vai ter que reduzir os seus gastos. E aí também você pode abrir mão de algumas coisas fixas, que são essenciais, para ter algo de um pouco mais barato, para poder também ter uma folga um pouco maior, e conseguir poupar e conseguir investir, entendeu? Então, o objetivo é que fique cada vez mais claro, logo no começo, quando a gente faz esse registro dos gastos passados, e também mês a mês que você vai conseguindo, a planilha vai conseguindo capturar tudo isso e te dar a inteligência por trás, tá? Então, ainda a gente está em processo de construção. Com relação a ser recorrente, basicamente, eu estou aqui, educação livre, é não recorrente. Mas educação colégio já é recorrente. Não compro livro todo tempo, todo mês. Não é obrigado eu comprar. Eu compro às vezes e tudo. Colégio não. Eu tenho que pagar todo o tempo. Tá? Ficou claro? Ficou claro. Uma dúvida que teve um cliente nosso que pode te ajudar, que também na planilha nova vai mudar, é assim. Quando você faz esse resumo mensal que a gente fez em vocês, a gente projetou os próximos 12 meses, né?
E aí, o que que acontece? Deixa eu até fazer aqui uma modificação e posso te mandar, se você quiser, que é, tipo, somar tudo isso aqui, só para a gente ir acompanhando como é que está a evolução ao longo do ano, tá? Assim, quanto é que ao longo do ano eu já tenho de gasto, qual é o meu teto de gastos anual e quanto que eu já tenho um total de despesas, né? Que eu já lancei, vamos dizer assim, né? E aí a gente tem uma capacidade de saber, meu teto de gasto é tanto, já lancei tanto, então eu tenho ali 101 mil reais que eu posso gastar, né? O que é importante é que esse teto de gasto, ele é basicamente os seus gastos fixos, né? Não tem como mudar, né? A não ser que você decida, vou cancelar o plano de saúde, ou vou cancelar alguma coisa, eu vou vender, não é o seu carro, eu estou com 2 carros, vou vender um carro para ficar só com um. Ó, aqui já está dando 36% do gasto total, né? Ou seja, eu sei que aqui você não lançou algumas coisas ainda, mas numa realidade que se você tem 36%, se fosse essa aqui a verdade, né? Seria uma realidade muito confortável, porque 36% é despesa fixa. Os outros 64% são despesas que eu posso gastar ou não, decidir ou não. Então, está uma situação mais confortável. Tá? Então, essa percepção que eu quero trazer, sabe? De você ter capacidade de entender quantos por cento que é para manter o básico, o fixo ali, que eu já gastei, na verdade. Quantos por cento é para manter o essencial? Para que você tenha uma inteligência de tomar boas decisões com o seu dinheiro. Tá? Então, deixa eu só travar isso aqui, que isso aqui pode te ajudar. Porque sempre quando eu paro para avaliar algumas coisas, eu vejo novas modificações que podem ser feitas, sabe? Então, fico sempre trabalhando em alguma mudança nisso aqui. É igual a tese, nunca está pronta. pronta. Minha esposa Toda vez que você lê, você tá. quer botar alguma coisa. A minha esposa também é doutora, e aí também eu sei como é. Quando fiz a minha monografia, inclusive, ela que me ajudou, e aí sempre a gente realmente vai tentando adicionar algo. Sempre tem alguma coisa para melhorar. Então, depois eu dou um formatado, isso vai ficar um pouco melhor, tá? Então, qual a ideia aqui? É que você entenda qual é a minha receita anual. 177 mil reais. Ok, essa é a minha receita anual. Deixa eu ver o que tem essa diferença. Porque que a gente lançou, só somou aqui. A sua receita anual é 177 mil. Então, beleza, eu sei. Aí se eu ver aqui, quais são os meus gastos, meu teto de gasto é 159. Então, quanto é que eu me decidi poupar ao longo do ano? 17. Então, cada vez você vai ter mais essa clareza. Aqui é o quanto você tem como meta, que é o realizado. Então, a minha meta é tanto quanto que eu realizei, né? Quantos por cento eu atingi dessa meta, entendeu? Do total, meu teto de gasto, eu posso gastar ao longo desse ano inteiro 160 mil. Então, mas eu tenho aqui 160 mil para gastar. Já tem gasto, com os gastos fixos, tanto. Então, tem 100 e poucos mil que eu ainda posso decidir ou não gastar. Entendeu? Isso vai te trazendo clareza de uma boas decisões. Tá? E aí, quando a gente começar a somar aqui o saldo, né, deixa eu só pegar aqui. Quando a gente começar a somar o saldo que você projetou, você vai dizer, ó, projetado tem um saldo de tanto ao longo do ano. Né? Então, você vai conseguindo ter mais informações para tomar decisão melhor sobre sua vida financeira. Tudo isso são coisas que, aos poucos, eu vou incorporando na planilha. Né? Às vezes, eu paro aqui e vou trabalhando, eu mesmo vou fazendo meu brainstorm em cima dela. Então, às vezes, eu tenho uma versão que não é a versão que vocês estão, eu fico mexendo. Às vezes dá tudo errado, eu tenho que fazer tudo de novo. Mas vamos lá, qual foi uma dúvida que um cliente teve uma vez? O que é que esse cliente ele fez? Ele começou, tem até um ponto que eu quero explicar aqui para você, depois que eu falar do caso do cliente. Ele começou a deixar projetado. Quanto é que eu gasto no supermercado? Ele já lançou. Quanto é que eu gasto com transporte? Antes de gastar, quanto é que eu gasto com combustível? Tanto. Ele pegou a média, nos gastos passados ele fez os últimos 3 meses, ele pegou uma média e projetou. Deixou tudo projetado. Basicamente, ele preencheu tudo isso. Né? Outro ponto que você pode dizer assim, quanto é que eu posso gastar com vestuário? Eu vi que eu vou determinar um valor de R$200 por mês.
Eu gosto de comprar algumas coisas, alguns acessórios. Quanto é que eu vou gastar com lazer? Eu vou determinar um valor, sei lá, de R$ 500 por mês. É isso que eu estou dizendo. Quando o fixo é muito próximo do total que você ganha, não tem espaço para isso. Né? Aham. A escola dos filhos, às vezes, é muito cara, o condomínio é muito caro, o carro é muito caro, não tem muito espaço para isso. Quando você tem um padrão de renda maior, tipo assim, Maio, eu ganho um 10, não dá para fazer isso com 10. Mas se você ganhasse 20, talvez desse tranquilo. Né? A renda total fosse 20. Então, ter esse aspecto de aumentar a renda, para algumas pessoas, não vou dizer que é mais fácil, mas é mais provável, é mais possível, porque tem flexibilidade de trabalhar um pouco mais, vender. Tipo assim, tem um cliente que é profissional liberal, tem um cliente médico, isso acaba tendo uma maior flexibilidade, uma maior possibilidade. Então, no caso desse casal, eles são empresários donos de uma padaria. Ele projetou tudo. Quando chega na data que ele vai lançando, ele apaga aquele valor e lança o valor correto. Tá? E isso é uma mudança que eu já fiz na nova versão, que quando você for lançar aqui, você vai clicar nesse botãozinho, vai ter uma opção se é um gasto previsto ou um gasto realizado. Então, se você quiser projetar todos os gastos com base em umas médias, para que você tenha um controle, só eu posso gastar R$ 1.500 por mês com o supermercado. Ok. Então, meu teto. Você projetou 1.500. Você tem a clareza do valor total. Você vai no supermercado e vai gastando. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Deu 1.200. Então, sobrou R$ 300 aqui. Entendeu? Ou não, passou. Aí, o que é que ele faz? Ele vem, lança tudo, e aí, por exemplo, ele viu que, por exemplo, aqui, saúde, dentista, 580. Projetei, imagina que isso aqui é supermercado, eu projetei 580. Esse aqui é lazer, 580. Foi o que eu tinha projetado. Na verdade, foi menos, foi 500. Aí ele vem e apaga isso, toda essa linha ele apaga, um delete mesmo, deleta a linha, e depois que ele deleta a linha, ele lança o valor exato. Entendi. Entendeu? Então, ele consegue ter esse gasto previsto e realizado. Previsto e realizado. Tá? Só qual é vamos dizer assim, o erro da planilha? Ela não te mostra o que você previu e o que você realizou. Essa versão essa versão que você está. A versão nova que já está pronta, que a gente está testando, ela já mostra. Aí, quando for aqui embaixo, você vai ver mês a mês todas as categorias, o previsto e realizado. Desde que você tenha lançado o previsto. Se você lançar o previsto e depois você for lançando o realizado, ela vai ver qual é a diferença e quantos por cento do previsto você cumpriu. Tá? Entendi. Então, você vai ter essa visão. Essa visão acaba sendo muito empresarial, né? Eu trouxe estou tentando adaptar para a pessoa física uma projeção de orçamento como se faz na empresa. Tá? Tem gente que gosta mais de fazer esse controle, tem mais tempo para conseguir. Tem gente que o registro semanal já vai resolver. Né? Mas tem isso. Um outro ponto que eu não comentei até então é que no resumo mensal a gente tem algumas categorias fixas aqui. Tá? Essas categorias eu percebi ao longo do tempo que elas são ali padrão que servem para nossa vida como um todo. Então, já projetei algumas categorias aqui, já fixei algumas categorias aqui. Tudo que você lançar nessas categorias, não importa a subcategoria que você crie. Por exemplo, vou dar um exemplo, você pode criar uma categoria seguro para o meu celular. Aqui, ele vai pegar tudo que é seguro. Dentro de seguro, você lançou o celular. Aí eu posso ter criado aqui uma categoria saúde e botar assim, gastei tanto com o meu pet, por exemplo. Criei lá, pet. Beleza. O que você quiser. Aí é livre para fazer o que você quiser. Tudo que está dentro dessas categorias, independente da subcategoria, vai ser lançado aqui. Só que você pode criar novas categorias e aí não vai aparecer lá porque ele é fixo. Elas vão aparecer aqui, ó. Então, toda categoria nova que você criar no seu orçamento, ele vai aparecer aqui, ó. Mas se eu criar uma categoria, sei lá, dentro de... Criar uma categoria esporte, tá aqui. Se eu quiser criar uma categoria pesca, tá aqui. Se eu quiser criar uma categoria pais, meus pais, vai estar aqui. E aí você vai ter tudo consolidado, mês a mês, ao longo de janeiro. Aqui aqui tem junho, mas é da parte de cima. Isso aqui é de janeiro a dezembro desse ano.
tá? Que é o que você não pega o mesmo horizonte daqui. E aí, tá tudo consolidado, tá? Aí você vai clicando e vai abrindo. Alimentação. Aí você pode ter lançado quantas subcategorias você quiser. Delivery, alimentação fora, supermercado, qualquer coisa. Ele vai pegar tudo. Entendi. Qual é a vantagem? Você vai ter vários filtros. Por exemplo, quanto que eu gastei em educação? Tanto. Se você abrir aqui a educação, aí vai mostrar tudo. Quanto que a gente gastou só com transporte? Tanto. Quanto eu gastei com moradia? Tanto. Quanto é que já foi pago? Tanto. Quanto é que tem a vencer? Tanto. Quanto é que vai ser se eu lançar o futuro? Em novembro, vai ser tanto. Se eu quiser lançar o ano de 2025, vai estar aqui também, entendeu? Assim, depende da data do lançamento que você fez aqui, ó. Então, aqui você vai ter uma ferramenta mais completa para avaliar tudo. Quanto é que se eu tirar aqui esses filtros, né? Eu posso ter minha despesa e minha receita. Quanto foi minha receita? Tanto. Quanto é que vai ser minha receita ao longo do ano? Quanto é que vai ser minha receita de aluguel? Quanto é que vai ser minha receita de salário? Você consegue visualizar tudo, tá? Então, te dá essa flexibilidade de você fazer o que você quiser. Aqui é mais para você ter uma visão geral do que quanto custa, né? Quanto custa ou quanto vai custar você se manter ao longo dos próximos 12 meses com aquelas categorias que mantêm a sua vida pessoal. Tá? Quanto mais você lançar aqui dentro dessas categorias, maior clareza você vai ter do que te mantém. Se você quer, às vezes, muita subcategoria, você pode ficar com certa dificuldade de avaliar. Então, o que é que às vezes eu recomendo? A alimentação tem algo muito específico. Você quer lançar com outra categoria? Lance como alimentação e bote uma subcategoria, porque ele vai capturar. Educação tem uma coisa, entendeu? Então, tente manter essas categorias, lançando só subcategoria, porque ele pega por todas as categorias. Aí as subcategorias vão aparecer todas aqui. Então, se eu criar uma subcategoria alimentação do meu cachorro, vai estar aqui. Entendeu? Eu tinha um cliente que ele trabalhava com energia solar, ele tinha uma fazenda solar, e lá ele criava galinha e carneiro. Aí ele lançou despesa, nem sei se foi como moradia, ele lançou com alguma coisa, lançou fazenda solar. Aí tinha especificamente isso aqui dentro. Tá? Uhum. Então dá para você detalhar de acordo. O importante é o que faça sentido para você. Mas qual é o certo? O certo é que faça sentido para vocês e vocês entendam o que vocês estão fazendo aqui. Tá? Tipo assim, pode estar tudo. É que o pessoal fala assim, cara, está tudo bagunçado. Mas eu me entendo dentro da minha bagunça aqui e eu consigo ter resultado. Né? O importante é isso. Tá? Não tem uma forma certa de fazer. Ficou claro aqui? Um ponto que eu não sei se eu trouxe com tanta clareza na última sessão é que uma vez que a gente lance os resultados desejados e quanto você poupar todo mês para eles, ele vai somando um valor aqui que mostra que você, para realizar essas coisas, precisaria de algo de mais ou menos R$7.000 por mês. Né? Que aí seria adquirir a casa própria nos próximos 48 meses, mobiliar a casa própria, fazer realizar a primeira viagem para os Estados Unidos com a família, ele vai te mostrando várias coisas. Um ponto aqui é que ele separa o total das coisas que você deseja e o total das coisas que você quer. Vai ficar um pouco mais claro para você. Todo mês eu tenho que poupar mais para o que é necessário ou para algo que eu desejo? Né? Para algo que é necessidade ou algo que é desejo. Tá? Então, você vê esse valor. O que é um ponto importante de avaliar aqui é que quando você estiver montando esse resumo mensal e estiver estruturando ele, você começar a ter clareza do saldo final aqui, ó. E quanto mais você lançar de coisas fixas, menor esse saldo vai ser. Você vai dizer, então, para me manter eu gasto tanto e sobra tanto para coisas que eu ainda vou gastar. Né? Que eu nem sei o que eu vou gastar. Eu posso decidir comprar algo, ir para algum lugar ou acontecer um imprevisto. Eu tenho esse dinheiro aqui são para essas coisas. Não estou tão apertado. Tá? Não estou tão apertado. Quando você começar a projetar isso aqui, o que você vai ver? Você vai dizer, para comprar minha casa, nos próximos 48 meses eu tinha que poupar mais ou menos 2.756. E a gente colocou aqui que vai custar 360, porque eu acho que foi um percentual, né? Dando uma entrada, né? Beleza.
Aí, quando eu olho para o resumo mensal, assim, sobra esse valor todo mês aqui, de 2.756 no saldo. Aí você pode ter lançado tudo, como você vai ter um controle melhor, você sobrou. Sobrou 2.000 e pouco. Ou deveria ter sobrado. Cadê esse dinheiro na minha conta? Aí você vai começando também a ter esse controle, tentar fazer essa conciliação entre esse valor que está aqui e o que está no seu banco. E aí isso aqui te traz uma clareza de, ok, eu lancei tudo fixo, vou controlar os gastos que ainda nós vamos ter, os gastos que são que eu posso escolher fazer ou não, que são opcionais, vamos dizer assim, ou não. E aí sobrou um saldo mensal aqui. Então, beleza. Então, eu poupei o mínimo que eu deveria poupar, mas ainda assim sobrou alguma coisa para fazer outras coisas que eu coloquei aqui. Qual é a vantagem disso? Não é o caso da casa, mas, por exemplo, a casa da viagem aqui nos Estados Unidos são 1.840, daqui a 24 meses. Você pode passar 12 meses juntando esse valor de 1.840. Só fazer uma conta aqui, ó. 1.840 vezes 12 dá aproximadamente 22 mil reais. Então, passei 12 meses juntando, tenho 22 mil. Quando chegou 12 meses depois, eu posso, ou alguns meses depois, eu posso ir lá e passar lá a viagem no cartão. Por quê? Porque eu sei que sobra. Entendeu? Eu sei que dentro do meu resumo mensal, eu tenho o meu ganho, minha meta de investir todo mês, o meu teto de gastos e o total de despesas. Sobra 1.500, 1.800, 2.000. Poderia ainda investir financeiramente, vamos dizer. Mas tem algumas coisas que eu gostaria de cumprir. E aí gostaria de realizar. Então eu sei que sobra. Então dá para passar lá a viagem, ou dá para financiar o carro aqui, ó. Entendeu? Então eu posso passar um tempo juntando, ter esse dinheiro em caixa, e aí passar o restante da viagem. Tá? E aí um ponto que isso aqui vai te ajudar, se a gente voltar no diagnóstico inicial, a gente viu que para atingir essa independência financeira, assim, hoje com a situação de vocês, que aí vocês estão planejando melhorar ela bastante com os negócios e outras fontes de renda, se for assim, ó, se eu poupar 2.000 por mês, levaria 23,56 anos para chegar a essa independência financeira. Pegando uma despesa de 16 mil. Como a gente falou... Quando você fala em independência financeira, significa ter essa renda por quanto tempo depois? Seria mais ou menos o seguinte, você teria 2 milhões, você, acumulando, partindo de que vocês têm hoje, juntando 2.000 por mês, levaria mais ou menos 23 anos e meio para chegar em 2 milhões e 300. Uhum. Quanto tempo você teria essa renda? Nesse modelo aqui, que é uma aproximação, seria basicamente para sempre. Por quê? Sempre dura quantos anos, Magno? Não, tipo assim, do jeito que nós estamos colocando aqui, é claro que isso não é realidade, tá? Sim, isso aqui é uma estimativa, isso aqui é uma modelagem. Como todo modelo, é uma simplificação da realidade. Eu só quero trazer clareza e trazer ali um ponto que você tenha um direcionamento. A ideia seria que esse patrimônio ele nunca acabasse. Tá? Mantendo uma condição econômica estável, né, que a inflação não seja... Qual o problema? A inflação hoje é maior que a rentabilidade desse investimento. Uhum. É a realidade que nós estamos vivendo hoje. A realidade de inflação no Brasil é para girar em torno de 4% ao ano. Aqui eu modelei 5%. Ó. Se eu colocar 4%, isso aqui ainda muda um pouco. Ó. Se eu tirar a inflação de 5%, você sai de 23 anos e meio e colocar a inflação de 4%, você vai para 10, vai para 20%. Mas se eu colocar uma inflação de 10%, que é agora a rentabilidade, leva 84 anos. Se eu colocar uma inflação de 12%, que é o que está acontecendo hoje, você não consegue. Tá? Então, isso aqui é apenas uma modelagem para você entender. Eu preciso poupar, mais ou menos, se eu poupar 2.000, levaria 20 e poucos anos. Tá? Qual é a ideia disso? Você está consumindo só... Se você tem esse dinheiro, vamos dizer, aplicado, você está consumindo só a rentabilidade dele, aquele juro que ele gera. Você não está mexendo no principal. Então, esse dinheiro seria para sempre. Só que vai ser para sempre? Não, por quê? Porque a inflação pode comer uma boa parte do seu poder de compra. Então, você, de fato, precisaria poupar mais ao longo do tempo. A situação de vocês, apesar de agora ela estar apertada, por conta dos empréstimos, né, que você comentou, ela é uma situação financeira
pensando no futuro, boa. Por quê? Porque tanto você como o Wagner vão garantir basicamente a mesma renda que vocês têm hoje. Te mostrar uma coisa que ou não vou dizer boa, mas pelo menos uma situação mais segura. Foi o que você falou. É ruim por um lado, mas por outro lado traz uma certa segurança. Ó, vou mostrar uma coisa interessante aqui. Ó. Esse aqui é um texto e ele mostra algumas que a gente chama de linha da vida, né? Como será a sua? O que é que normalmente acontece com as pessoas? Ou deveria acontecer? Você deveria, a partir de uma idade mais jovem do que está aqui é 36, mas tudo bem, um pouco mais novo, mas aos 30 e poucos anos, você começar a guardar um dinheiro. Guardei X milhões, aqui ele colocou 5, é obrigado a ser 5? Não, o seu valor é 2 e pouco. Você vai consumindo aquele dinheiro para se manter até o seu final da sua vida. Aqui no caso ele projetou 88. Aqui aos 88 a pessoa ainda teria um patrimônio. Ela veio a falecer, esse patrimônio fica para os herdeiros necessários, para os herdeiros legais. Isso é o que a gente deveria buscar fazer. Por quê? Porque aqui eu ainda estou trabalhando e poupando. Aqui eu parei de trabalhar. O que é que gera renda para mim? Nada. Pode ser o INSS, que gera uma renda, mais um dinheiro que eu acumulei ao longo do tempo. Tá? Então, esse é meio que um padrão que nós deveríamos buscar fazer. Existe uma outra situação que é mais ou menos isso. A pessoa só fez crescer ao longo da vida inteira. Por quê? Porque ela poupou, chegou a um patrimônio tal que ou ela continua, o crescimento é eterno. Ele continua crescendo. Por que você tem um negócio, ou você continua tendo uma renda, ou você tem uma renda muito maior do que a sua despesa? Todo mês tem uma renda me aposentei, tenho uma renda de 40, 50 mil, 30 mil, eu gasto 15, 20, isso aqui vai crescer para sempre. Tá? Não é tão comum. Você vai ver poucas pessoas conseguem fazer isso. Existe essa que é igual àquela que a gente viu lá no início. Existe um outro caso que é mais ou menos assim, você acumula, aí faz um grande saque para comprar alguma coisa, tipo um imóvel, e aí continua acumulando e lá no futuro você tem um valor que você consegue se manter ainda. Né? Existe um caso mais ou menos assim. Tem pessoas que não conseguem acumular muito ou vão fazendo muitos saques ao longo da vida. E aí não chega a um valor tal que depois possa se manter, e aí depois que para de trabalhar aos 60 e pouco, você tem ali só assumindo dívidas ao longo da vida. Tá? Existe um caso que é mais ou menos esse. Ó. Não é um crescimento eterno, mas também é uma renda eterna. Eu vou tirando só aqueles juros do que o patrimônio vai gerando, mas ele não vai crescendo tanto, ele vai se mantendo estável ao longo do tempo. Tá? Isso aqui são modelos, são ideias, vamos dizer assim. Tá? Você não vai ver isso aqui acontecendo exatamente assim. Tá? Qual é o problema? Poucas pessoas têm noção desse ciclo, e aí toda vida que compra uma casa, depois compra uma casa mais cara, compra uma segunda casa, um outro carro, sem ter aquela capacidade de gerar renda. Tudo está muito ligado à sua capacidade de gerar renda. Mas se eu consigo gerar uma renda muito boa, ou gera uma renda que não precisa ser muito boa, mas ainda sobra todo mês para poupar, ok. Você vai ter ali aquela renda sendo gerada. Qual é a situação de vocês? Que ao longo do tempo, vocês vão manter uma renda mais ou menos próxima que vocês têm hoje. Então, apesar de todas as coisas subirem muito de preço, muito provavelmente daqui a alguns anos, o custo de vida de vocês vai ser mais baixo. Porque os filhos de vocês vão ter 20 e poucos anos, vocês não têm mais que pagar escola, faculdade, etc. Pode ser que essa despesa diminua. Vocês possam ter um padrão de vida melhor do que vocês têm hoje. Se vocês acumularem um dinheiro, você vai dizer, Mário, no futuro, eu acho que a gente precisaria complementar a renda só com 5 mil. Beleza, você vai ter o seu ganho pai. Quanto é que eu precisaria ter? 744 mil. Se eu poupo todo mês 2 mil, partindo desse valor que vocês têm hoje, 467, vocês levariam 5 anos para conseguir isso. Então, a situação de vocês hoje ela está apertada, mas também no longo do tempo é uma situação mais segura. Talvez, se você não tiver um crescimento de renda, não dê para usufruir talvez de tudo que você projetou, que você falou aqui. Uhum. Mas se eu conseguir controlar um pouco meus gastos e aumentar a minha renda, aí talvez você vai ter essa perpetuidade, vamos dizer assim, e vai conseguir usufruir disso aqui, entendeu? Ficou claro? Ficou. Então, a gente olhando, uma coisa que eu gosto muito de pensar, né, e o Paulo fala sempre muito, é você ter uma visão positiva de futuro.
Assim, o que é a visão positiva de futuro? É olhar para o meu futuro e saber que ele vai ser melhor do que ele é hoje. Sim. O outro lado seria a visão negativa do futuro. É daqui para frente, tudo que eu enxergo daqui para frente só é coisa pior. Por que ele fala que é a coisa mais, das coisas mais importantes da visão positiva de futuro? Porque se eu enxergo que daqui para frente tudo vai ser pior, não vou ter motivação ou propósito em fazer nada. Putz, tá tudo ruim mesmo, vai ficar tudo pior, vou... Aí gera ansiedade, às vezes gera depressão, etc. Quando você para e entende, ok, a minha vida financeira é um pouco apertada, mas ela vai ser, ao longo do tempo, estável, traz uma segurança para mim, para minha família, e aumentando a minha renda, né, que já a sua, já, o do Wagner está próximo, a sua também já tem uma possibilidade, e a gente tem um controle financeiro que a gente consegue fazer agora, putz, minha vida daqui a 1 ano, 3 anos e 5 anos, ela tende a ser muito melhor do que ela é hoje. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. E o meu ponto de trabalhar, de criar essa consultoria, foi o quê? Foi assim, tudo isso ao longo do tempo é muito importante que todos nós façamos. Mas cadê a ferramenta para fazer? Uhum. Não tinha. Aí eu fui construir a ferramenta que eu achei que fosse adequada para isso, né? Claro que tem muita melhoria a ser feita e ao longo do tempo, se Deus quiser, eu vou conseguir. Mas traz essa visibilidade. No livro que eu comentei, o GTD, estou até finalizando ele novamente, ele fala uma coisa interessante, fala assim, quando você tira a carteira de motorista, né, ou a carteira de habilitação, você passa a chegar em cantos que você nunca achava que ia chegar de forma muito mais rápida. Porque o carro é uma ferramenta. Você consegue lidar com ele, passar marcha e usar ele de forma... Ele se incorpora à sua própria pessoa. Não fica mais pensando como fazer, né? Só que você chega muito mais rápido, muito mais longe. É a ideia com isso. Isso no começo parece difícil, mas quando você for incorporando essa prática, que vai levar um certo tempo, porque não é natural, né? Não é uma coisa natural, né? A gente não foi criado assim, não é uma coisa natural. Você incorporar isso, vocês vão chegar muito mais longe do que vocês imaginavam, e talvez muito mais rápido. Né? Porque as coisas passam a ter clareza, passam a ter intencionalidade, passam a ter um número que possa ser acompanhado, ser medido, ser gerenciado, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente estava conversando, mas assim, eu acho que o que mais... Opa, que ele está animado hoje, né? Porque a gente tem um apartamento na praia, e aí quando ele vem para cá, ele fica bem animado. Isso é bom, Né? deixa ele animado. A gente vai passar a semana aqui, e aí ele fica bem animado. Então, assim, o que a consultoria trouxe para a gente, assim, foi muita clareza, sabe, Magno? Assim, Ótimo. porque aquilo que a gente conversou no início, a gente passou muito tempo num momento de acomodação mesmo. Entendi. E aí, assim, quando a gente decidiu pelo segundo filho, a gente viu como isso impactou na renda, a chegada do segundo filho. Só que a gente sentiu os efeitos, mas a consciência plena não estava, entendeu? Então, assim, eu acho que a consultoria trouxe muito isso. Não Ótimo. adianta, a gente não vai viver outras coisas que a gente deseja viver se a gente mantiver o ritmo que está, seja no Exato. controle dos gastos, seja no crescimento que a gente quer. Então, assim, tudo bem, essa coisa da renda é legal, ter essa... Mas se isso virar sabe assim, se isso virar essa zona de conforto, pronto, então a zona de conforto vai ser essa. Isso aqui é É o que isso tem aí. pra gente. É Não isso vamos aí. para campo nenhum mais e vamos nos conformar com isso. É Ou isso a aí. gente vai, não tem Pelo mais para menos, onde pelo correr. menos é consciente, né? Eu gosto de trazer, por Isso, exemplo, isso. eu gosto de trazer essa questão do diagnóstico, porque, assim, eu falo muito com a minha esposa sobre isso. Muitas coisas na vida, elas são conflitantes, né? Tipo, eu gostaria de comer todas as coisas que eu gosto, mas eu não posso, né? Eu preciso ter uma dieta. E até falo assim, as pessoas falam, o que é liberdade para ti? Tem gente que fala assim, é fazer tudo o que eu quero. Eu falo, não, eu falo, é fazer o que eu não quero. É não fazer o que eu não quero. Porque se eu faço tudo o que eu quero, eu sou um viciado. Quem faz tudo o que quer, amigo. É viciado, né? Se assim, eu quero beber, eu vou beber, eu quero usar droga, eu vou usar droga, então é viciado. Então, muitas coisas na vida a gente tem que ter sabedoria e saber que são objetivos conflitantes. Durante um bom tempo, eu estudei um pouco sobre o Michael Phelps. Vi vídeos, li livros sobre ele. E num vídeo que eu vi dele, ele falou uma coisa que me ajudou muito. Ele falou assim, eu aprendi a ficar confortável com o desconforto.
Isso foi uma coisa que eu aprendi, assim, e fiquei pensando muito sobre isso. E hoje, em muitos momentos, eu estou muito desconfortável de coisas que eu gostaria de ter ou fazer, e não, até posso, mas não faço ainda. Ou Uhum. gostaria e não consigo. Isso é o desconfortável. Mas então, tá bom, então eu tenho que ficar confortável com o desconforto para que eu possa ir caminhando. E aí eu gosto de trazer essa perspectiva da liberdade financeira, por exemplo, que eu botei aqui, a gente tem uma despesa de 16 mil, precisaria de 2 milhões. Tá? Se eu poupo 2 mil reais por mês, levaria 23 anos e meio. 23 anos e meio, isso aqui não é tão factível de acontecer, para ser honesto com você, porque é um prazo muito longo. Não sei o que vai acontecer com a economia, com o real, Uhum. com a inflação, não Uhum. sei. Mas se você dissesse assim, Magno, eu aumentei minha capacidade de ganhar dinheiro como eu vinha planejando e passei a guardar 5 mil, leva 16 anos. Então, além de ser mais rápido, é muito mais factível, muito mais provável de acontecer. Mas, Magno, nosso padrão de vida ele não é 16, a gente conseguiu manter ele em 12. Vai levar 12 anos. Então, você vai entender que é meio que um cobertor curto. Tá, se eu quiser usufruir muito, fazer várias coisas, ter uma casa muito cara, fazer viagens muito caras, eu vou Uhum. colocar isso cada vez para mais longe. Porque eu estou deixando de meio que plantar ao longo do tempo Uhum. para colher mais rápido. Mas, Mai, não faz sentido para mim abrir mão de tudo para viver só guardando, para ter independência financeira que não sei se vem ou eu posso morrer. Também não tem problema. Você projeta tudo e diz: eu estou abrindo mão, talvez, de chegar nisso antes, mas também eu quero usufruir disso aqui. Entendeu? Então, uma vez Entendi. eu conversando com uma pessoa, falou assim: eu estava meio que em um conflito, assim, meio aflito, assim, Mário, estou um pouco confuso, indecisa. Eu planejei com meu esposo fazer uma viagem a cada 2 anos internacional. A gente fez um agora e deveria fazer outro daqui a tanto tempo. Mas eu preciso reformar a cozinha da minha casa que vazou lá, estourou tudo. O que é que eu faço? A gente veio para cá e disse: você faz uma coisa ou faz outra. Um lugar de viagem tem dois, passa a ser em três. Tá bom? Ela disse, tá, então tá tudo bem. Não precisa ficar brigando com o planejamento. E é aquilo que eu comentei em algumas sessões, assim, o ponto é muito importante disso aqui, poder você fazer, a gente poder fazer essas mudanças, é que a gente tem que ter noção que nós estamos sentados em 1 hora e meia, 2 horas, tentando prever o que vai acontecer no futuro. Muita coisa vai ser diferente do que a gente colocou aqui. Uhum. Então, assim, a gente tem que estar aberto à mudança, não ficar tentando brigar com as mudanças, pelo contrário, estar aberto, entender o que aconteceu, e entender como é que eu posso me orientar e tomar uma decisão com base nisso. Entendeu? Então, assim, mudou tudo. Beleza, vem, coloca as coisas aqui e vê o que é que acontece. Ah, vai ser mais rápido, vai ser mais devagar? Mudou tudo. Aí você vai se adaptando, pegando aquelas mudanças como novos insumos para o seu projeto e vai colocando aqui. Tem um modelo desenvolvido por um cara americano, que eu gosto muito desse modelo. Deixa eu mostrar aqui. Chama ciclo ODA. É um modelo que o pessoal usava na guerra. Que ele fala que o que é o ciclo ODA, né? Deixa eu só pegar aqui. Ó, ele é muito interessante. Aqui talvez fique um pouco difícil de você entender, mas eu explico, vai ficar claro. O que o ciclo ODA diz? Ele falava assim, eu preciso observar o que? As traduções, isso é no meio da guerra. Isso o cara desenvolveu no meio da guerra do Vietnã. Mas eu preciso observar, quando eu observo as coisas, eu preciso me orientar, eu avanço, me oriento por base da observação, aí eu vou avançando, decido e tomo uma atitude. Então, eu observo as coisas. O que é que tem que ser observado? Tradição cultural, herança genética, experiência anterior, tem que fazer análise, novas informações. Beleza, isso aqui eu vou observando. Com base no que eu me oriento com base nessas coisas e tomo uma decisão. E aí depois eu ajo. Entendeu? E não ficar ali olhando só para trás e não conseguir ter uma clareza e tomar uma boa decisão. Aí vai gerar ansiedade, sei lá, várias outras coisas, entendeu? Mas é mais ou menos isso, é o observar, se orientar, decidir e agir. Então, aqui você consegue observar coisas que você antes não observava. Como é que eu me oriento? Tem que ir a ferramenta para jogar tudo dentro. Agora eu vou decidir fazer tal coisa e tomo uma ação com mais sabedoria, com mais clareza, com mais informação, entendeu? Sim, Tá? bacana. Então, esse ciclo é bem legal porque traz essa clareza, tá? Ficou tudo claro até então, Patrícia?
Ficou assim. Uma coisa que eu coloquei, voltando então aqui para o seu documento, não é esse. Deixa eu pegar aqui. Só um minuto. Aqui. Ótimo. Essa questão da clareza é o que nos faz permitir tomar uma boa decisão. Você fala, consultor, eu trouxe muita clareza. Você falou assim, ou eu, de fato, aprendo, eu entendo que eu preciso agir e gerar, aumentar a minha renda, e aí é obrigado que seja hoje? Não. É obrigado que seja amanhã? Não. Pode ser que daqui a 12 meses, 24 meses, mas hoje eu estou daqui para frente e estou caminhando nesse sentido. Estou me aproximando disso. Ou antes eu estava completamente cego, né? Aí fica naquele ciclo, eu quero, ou não. Ou não. Decidi, não vou, tipo assim, me esforçar para sair da minha zona de conforto. Tem gente que tá bom. Eu conheço várias pessoas que falam, cara, aqui tá bom. Se eu ganhar tanto aqui, tá bom. Beleza. Nunca fiz uma viagem internacional, não tenho, tipo, o carro que eu gostaria, mas para mim tá bom, isso aqui que tá bom. Ok. Estou julgando se tá certo ou tá errado. Não quero aqui não quero que seja o dono da verdade e, ó, você tá certo, fulano tá errado, você tem que ter mais ambição. Não. Tá. Então, isso acho que é um ponto que você falou muito importante. Um ponto que eu queria compartilhar aqui com você, que olhando para essa anamnese, vou puxar a tua planilha para outra aba aqui, para outra tela, na verdade, que aí a gente vai botando algumas coisas dentro do plano de ação. Ó, só para dar uma heavy, você quer comentar alguma coisa, compartilhar algo até então? Tá tudo ok? Não, pode falar. Tá. Só pegando um pouco que a gente viu até então, para ver se a gente deixa aqui algumas coisas claras a serem executadas, já que você falou assim, me trouxe toda essa clareza, eu entendi que, de fato, para a gente atingir aquilo que nós gostaríamos, a gente precisa agir no sentido de aumentar a renda. Você pode dizer, eu ainda não sei como, vocês já até sabem como, então já está caminhando para esse sentido. Então isso já aumenta a probabilidade de você conseguir. O que é que eu quero pegar aqui? Tudo que a gente conversou, coisas que vocês percebam que deveria ter feito durante a consultoria e não fez, ou coisas que agora, com essa clareza, ficou mais fácil entender o que tem que ser feito, e aí a gente possa colocar aqui na ferramenta. Vou imputar tal informação, eu vou colocar tal coisa. O que é que eu vou fazer? Vou ver isso aqui junto com você, estou com o seu plano de ação aberto, e aí a gente começa a colocar algumas coisas no plano de ação. De qualquer forma, em outro momento que vocês precisarem, eu me coloco à disposição para a gente marcar. Maio, a gente passou aqui 30 dias, fez algumas coisas, caminhou nesse sentido, fez aquilo outro, mas está meio parado, meio em dúvida, queria conversar com você, não tem problema. A gente marca um dia, um horário para conversar e a gente conversa e eu ajudo vocês em algum outro ponto, tá? Então, fique à disposição para a gente poder revisar isso e colocar isso aqui para andar, vamos dizer assim, entendeu? Colocar isso em movimento, tá? Eu gosto muito de pensar assim, existe um cara que eu gosto muito de ler sobre ele, ele é um senhor que tem 97 anos, o nome dele chama Charlie Munger, ele é sócio do Warren Buffett, né, que é Warren Buffett é um dos mais ricos do mundo e o maior investidor de todos os tempos. E o Charlie Munger, eles gostam muito de pensar sobre modelos mentais. Ele fala que quando você tem vários modelos mentais instalados na sua cabeça, você começa a conseguir tomar muito boas decisões sobre as coisas. E aí ele pega vários modelos mentais da biologia, da física, da engenharia, da matemática, da filosofia. E um dos modelos mentais que eu aprendi muito com ele é sair da inércia. O mais difícil de tudo é sair da inércia. Se você for empurrar um carro, você faz muita força para tirar ele. Depois que ele sai, ele já começa a se movimentar realmente mais fácil. Eu falei com o Wagner hoje, 7 horas, a gente estava já na digitação aqui testando. Falei sobre inércia, exatamente sobre inércia. Falei, Wagner, hoje vai com vontade ou sem vontade. Eu estava falando de atividade física. Eu falei assim, hoje eu vou, não estou afim, mas eu vou, porque eu já reparei que o dia que eu paro para voltar é mais difícil. Então hoje, com vontade ou sem vontade, eu vou. Exatamente sobre inércia. Então pronto. Então eu penso muito assim, onde é que eu estou, onde é que eu deveria estar, e sair da inércia em vários pontos. Não está fazendo do jeito que eu gostaria, mas eu não estou parado. Estou caminhando, estou aproximando. Tá? Então, o meu objetivo é colocar o plano de vocês em movimento. Se você perceber muito claramente que o foco tem que estar no aumento de renda, ótimo. Quanto tempo vai levar? Não sei. Eu gosto de trabalhar com um horizonte de 12 meses.
onde que você está hoje, dia 7/7/2022, e onde vocês gostariam de estar no dia 7/7/2023. Por isso que lá na ferramenta eu desenvolvi o mapa, que é a aba 3. Se você quiser refazer o mapa, você vai começar a ter mais clareza de ações que precisam ser executadas para que eu me aproxime disso. É igual para academia. Eu tenho 365 dias. Se eu for 300, vou ter um resultado muito melhor do que eu tiver ido 100. Né? Se eu for 200, eu vou ter um resultado intermediário. Quando chegar daqui a 12 meses. Então, quando você tiver clareza das ações que precisam ser executadas para sair da renda atual para a renda futura, quanto mais você executar, provavelmente você vai ter um resultado muito melhor daqui a 12 meses. Então, a gente tem uma lista de coisas a fazer com o sentido de aumentar. Pode ser que seja 12 meses. Esses 12 meses vão ser o período de aquisição de conhecimento. Vou ler sobre mercado imobiliário, sobre incorporação, sobre venda. Vou conversar com pessoas. O que é que eu fiz recentemente? Eu contratei uma consultoria, a consultoria veio fazer um estudo de mercado de outras consultorias. Muito beleza. Eu comecei a falar com vários consultores. Semana passada para cá eu tive umas 3 reuniões. Os caras estão falando, estão anotando tudo que os caras dizem. Isso aqui é legal, isso aqui não é legal, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Estou aprendendo com os outros. Só vendo que tem gente que talvez faça algo melhor do que eu. Entendeu? E aí um plano que eu tenho é contratar novos consultores para trabalhar para mim. E aí eu vejo que os caras cobram um valor que eu consigo pagar para ele melhor do que ele cobra. Então ele pode talvez fazer parte do meu time. Entendeu? Então, é um ponto que eu quero trazer esse ponto para dizer, Magno, nos próximos 12 meses, ou nos próximos 6 meses, eu percebi que eu preciso focar em aprender. Aprender a vender, aprender a construir, aprender a negociar, entender documentação de imóvel, conversar com um advogado, ver como é que financia pela Caixa, para que eu esteja preparado para fazer isso. Ou então falar com pessoas. Né? Também acho que as pessoas podem acelerar muito esse processo. Tá? Então, quero trazer para você essa clareza. Assim, a gente vai trabalhar aqui, coloca a coisa no plano de ação, faz o mapa de novo, pensando nos próximos 12 meses, que o foco é, hoje eu ganho 13, se a gente ganhar daqui a 12 meses 18, já é um grande ganho. Né? Tem 5 mil ali que talvez dê uma boa folga para a gente poupar, investir e fazer algumas coisas que nós gostaríamos. Mas eu queria ganhar 20. Beleza, mas já vai estar bem mais próximo. Tá? Então, eu queria ganhar 26, o dobro. Tá bom, mas você está no caminho. Então, o foco é a gente criar esse plano de 12 meses, definir os resultados desejados de forma clara. Eu gosto de trabalhar com uma perspectiva de 3 em 3, por isso é um desdobramento trimestral lá. E aí, com base nisso, agora o que eu vou fazer e como eu vou fazer para chegar mais próximo. Agora, igual a academia que eu disse. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer bíceps, eu vou fazer tríceps, eu vou fazer supino, agachamento, porque eu quero melhorar isso e isso. Então, é como se você entrasse numa academia e tivesse essa fichinha. O que é que tem? Treino de segundo, treino de terça, treino de quarto. Por isso que eu gosto muito de pensar assim, o que não está na agenda não acontece. Então, você percebeu, eu preciso fazer isso e isso nos próximos 3 meses para tentar aumentar minha renda. Nos próximos 3 meses é só de aprendizado. Vou ter que ler livro tal, fazer coisa tal, fazer isso, aquilo outro. Entendeu? Aí vai organizando as ações claras para serem executadas. Né? Então, é um pouco disso que eu gosto de fazer e pensar e estar trabalhando nesse sentido. Tá? Mas sempre, como eu comentei, muito dos fins para os meios. Primeiro a gente cria os fins, né, os resultados desejados, e trabalha os meios. Certo? Beleza. Então, e o mais legal é assim, isso é uma coisa que eu aprendi muito estudando o GTD. Assim, o interessante de ter essa conjunto de coisas que precisam ser executadas é que você sabe o que eu tenho que fazer. Ao mesmo tempo que você tem o que fazer, você também vai saber o que você não deve fazer. Sim, eu começo a ter clareza do que fazer e, ao mesmo tempo, eu tenho clareza do que não fazer. E se eu não estou fazendo o que eu deveria, tá tudo bem, porque eu sei que eu não estou fazendo o que está ali. Entendeu? Mas, em algum momento, eu tenho como fazer. Tá? Acho que esse é um ponto que traz clareza. Então, vamos lá. Vamos pegar alguns pontos aqui. Estou endividado e pagando contas atrasadas com juros. Me fala, isso é o que você estava lá no começo. Acho que você ainda deve estar nessa situação, mas me fala um pouco mais como foi que isso mudou, com a sua percepção sobre isso.
A gente já começou a caminhar na direção de sair dessa situação, sim. Ok, A gente viu consignado, a gente já reviu algumas despesas. ok. Direção a sair das dívidas. Depois eu ajeito tudo para mandar para vocês tudo corrigir. Tá. Já reviram algumas despesas e analisaram. Não consegui nada. Ok. Então, isso aqui está numa situação bem melhor do que estava antes. Certo? Sim, com certeza. Ótimo. Aí, qual da opção da baixa é a sua prioridade atual? Organizar minhas finanças e guardar dinheiro. Tá? Me fala o que foi que você percebeu que mudou, que você conseguiu evoluir com relação a isso aqui. A gente mais clareza das despesas e como é que a gente pode organizar os recursos. Guardar a gente ainda não consegue, né? Mas é meta. O guardar hoje está sendo aquele simbólico, né? Que a gente falou só para o hábito. Mas guardar mesmo, poupar mesmo ainda não consegue, mas é meta manter o hábito e aumentar, né? À medida que as coisas fiquem equacionadas. Mas eu acho que só essa virada de chave, de conseguir poupar, mesmo que seja um valor simbólico, para ter o hábito, acho que faz muita diferença, entendeu? Já muda muito, porque você já vive assim de uma forma, às vezes, tão automática que não dá, não dá, não dá. Beleza, é assim mesmo e ok. Né? Deixa ficar assim mesmo. Todo mundo vive assim, todo mundo vive apertado. Eu não sou muito diferente dos outros, né? Naquela história da média dos 5 com quem você Ah, caminha, vai pro ah, buraco junto. ah. Na realidade de funcionário público, tem muita questão de consignado já faz parte da renda, e Já aí, faz né, parte da renda. já faz parte da renda e ter um desconto do salário é normal. Eu tenho um amigo que é fisioterapeuta, ele me atende, né? Tá me atendendo. Aí ele falou assim, cara, mas me ajuda a entender uma coisa aqui. A pessoa falou que se eu for comprar alguma coisa, disse que era a melhor opção era pegar o consignado. Falei, como assim? Não, se quiser comprar uma geladeira, a melhor coisa é comprar o consignado. Eu disse, cara, não vejo muito sentido isso não, por quê? Você tem cartão de crédito? Tenho. Tu tem dívida hoje? Ele disse, não, eu tenho não, graças a Deus. Tem um cartão de crédito? Tenho. É melhor tu passar lá em 12 vezes. Aí ele, e o consignado? Os caras, às vezes quando a pessoa não pode, pega o dinheiro, compra a geladeira, e aí fica endividado com o consignado e desconta do salário. Aí ele falou, aí é? Eu disse, é. Depois estava todo mundo lá do serviço ele passou agora no concurso, do serviço que eu vou começar dizendo que a melhor coisa que tem a fazer. Ou seja, já é uma coisa natural. Uma cultura, Magno. Isso é verdade. É uma É coisa uma natural. cultura no serviço público. As Pois pessoas é. falam disso com uma tranquilidade absurda. E outra coisa é uma cultura, né? Assim, quando a gente vai pensando sobre essa coisa da mentalidade, é uma cultura de que, tá bom, deixa assim. É uma cultura impregnada. É na Entendi. forma de fazer o trabalho, é na forma de pensar a vida. Tá bom, sabe aquela coisa assim? É uma cultura horrível, cara, impregnada no serviço público. Entendi. Então vamos lá. Com a sua renda mensal em torno de 12,010, me fala só qual é a meta para os próximos 12 meses. Meta de renda mensal. A meta é aumentar aí até essa renda está errada, né, gente? Até isso estava errado. A meta é aumentar os 9, porque hoje a gente viu que ela não é 12, é 13 alguma coisa, Tá. e é aumentar os 9 para chegar lá nos 21 desejados. Atual é 13, está aqui aproximadamente 13. Certo? E a meta de renda mensal dos próximos 12 meses é 21 mil. 23, né? Na verdade, né? 23. 23. Ok. O que eu quero trazer para você? O conceito de lacuna que eu comentei. Existe uma lacuna de 10 mil. 10 mil. Ou seja, faltam 10 mil. Se a gente pensar no horizonte de 12 meses, vou fazer uma conta só para simplificar. Você precisaria aumentar o seu ganho em basicamente 800 e 250 reais. 810 mil dividido por 12. 833 reais. É como se todo mês eu tivesse que aumentar 833, chegar daqui a 12 meses eu estaria ganhando 10 mil a mais. Todo mês eu somo 833
É o que vai. Claro que você não vai conseguir fazer de forma tão linear, mas você consegue pensar, os registros são lacuna de 10 mil, e aí eu gosto de pensar, como eu falei, os 10 mil é a lacuna ou barra objetivo, tá? E aí lá no mapa, que depois eu acho interessante você assistir e fazer de novo, tem o que eu chamo de KR, né? O que é o KR? É o resultado-chave. Tá? Qual o resultado-chave? Como é que você e o Wagner vão conseguir medir se está crescendo? E aí eu gosto de trabalhar com o aspecto trimestral. O aspecto trimestral vai mostrar, daqui a um trimestre, eu tenho que estar ganhando 2.500 a mais. Então, o key result, o resultado-chave é, em um trimestre, daqui a um trimestre, 2.500 a mais. Você vai dizer, Mike, mas a minha realidade não é essa, eu não consigo aumentar. Ok. Então, defina um resultado-chave para vocês. Se eu tenho 12, em um trimestre é pouco tempo, dá para fazer em um semestre, daqui a um semestre eu preciso estar ganhando tanto. Então, isso é um resultado-chave, mas qual é a ação? Né? Daqui, qual ação? Qual ação? Ou seja, o que precisa ser executado para eu fazendo isso aqui? Entendeu? Aí é um ponto que vocês vão parar para pensar sobre o que pode ser feito e executar. Deu o resultado esperado? Deu não. Estava conversando com a minha esposa hoje assim, eu falei assim, uma vez eu vi uma frase do Winston Churchill e eu acabei refletindo alguns dias sobre isso. Eu falei assim para ela, talvez seja assim, de fracasso em fracasso a gente vai tendo sucesso. Né? Eu vou errando e aos poucos eu vou acertando. Entendeu? Então, assim, qual é a ação que precisa ser feita? Você vai fazer, vai dar o resultado esperado? Eu não sei. Entendeu? Mas quanto mais clareza e melhor for a minha ação, mais fácil eu me aproximar do resultado desejado. A gente já traçou essas ações aí para o próximo semestre, então, né? pronto, E assim, e a expectativa é alcançar no semestre, não no trimestre, mas no semestre. Então, vou botar aqui agora um pouco mais o prazo. Vou botar um semestre. Então, teria que ser em um semestre, teria que ser algo em torno de 5 mil reais. Acho que vai ser em torno de 4.500, mas Tá. é por aí. E aí as ações semestrais. Isso. Okay. Para o Wagner vai ser a promoção dele e para mim vai ser um processo seletivo que eu poderia ter feito, não quis fazer, mas eu vou fazer agora. Wagner com W ou é com A? Com W mesmo. Ok. E Patrícia, processo seletivo. Estou deixando de laranja tudo que você falou agora, tá? Quando você vê, você vai dar uma estudada aqui, uma ali e... Ok. A despesa mensal também a gente viu que é maior, em torno de 16 mil, não é isso? Isso. Ok. Aí não poupa ainda, o saldo acabou sendo menos 2 mil. Tem uma renda mais ou menos de 13 e uma despesa de 16. Então, tá dando 2 mil e pouco, que a gente viu, né? Isso. Legal. A conta na Vitra deu certo abrir, certo? Deu certo. Ok. Então, tá aqui ok. O que a gente vê que acabou sendo feito muita coisa, né? Conta aberta. O que é que eu vou pedir que vocês façam? Esse valor simbólico, vou botar aqui, ó. A gente já colocou ali em cima, mas atualmente está poupando um valor simbólico. O que é que eu quero que vocês façam? Que valor simbólico é esse? R$200, sem indicado. R$200. Sem indicado. O que eu quero que vocês façam? Tá? Entre lá na Vitro e façam um investimento lá. Eu vou passar qual é o fundo que eu acho interessante. Esse fundo seria o fundo que talvez você construa sua independência financeira. Você precisa fazer isso agora? Não. Se você quiser juntar primeiro, eu quero juntar um valor um pouco maior primeiro, para depois fazer isso, tudo bem. O que é que eu quero? Como eu quero até o final do processo. Tipo, tá aqui a porta, mas eu não abri, não passei. Então, a corretora, eu abri a conta, abri a porta, mas eu não passei pela porta. Então, eu acabei não fazendo. Se você não for até o final do caminho, talvez o dinheiro vocês comecem a poupar, fique lá no banco e esteja mal investido, ou, como é fácil de mexer, acaba gastando. Tá? Esse dinheiro, esse investimento na Vitro seria aquele investimento.
não seria o mais adequado de todos, assim, perfeito, vamos dizer, para a sua independência financeira. É, assim, a estratégia de investimento que é muito adequada para uma boa independência financeira, que traga uma boa relação entre o risco e o retorno. Vão ter coisas mais que têm um retorno maior? Provavelmente sim, mas também um risco maior. O que seria o ideal? Era colocar um fundo de previdência. Mas como você já tem previdência no serviço público, não faz sentido a gente colocar tudo na previdência, porque fica mais travado. Então, eu vou recomendar um outro fundo, tá? Que é o FOF Melhores Fundos Blend. Você pode investir a partir de R$ 100. É obrigado a estar R$ 100 todo mês? Não. Um mínimo de 100, você coloca se você quiser ou não. O que é o FOF Melhores Fundos Blend? Ele é um fundo que investe em outros fundos, 80% investe do dinheiro do fundo. Se você botou R$ 100, R$ 80 vai ficar investido nos melhores fundos do Brasil e R$ 20 vai ficar investido nos melhores fundos do mundo, basicamente em dólares. Você vai ter uma ótima estratégia de investimento. Em algum momento ele vai dar um resultado ruim? Vai, porque o mercado é muito volátil. Mas ele é uma ótima estratégia para um longo prazo. Então, eu queria que você só fizesse esse movimento. Manda 100 para a conta da Vitra, já é uma coisa que você vai fazer que nunca fez. Coloca 100 no fundo, que é uma ótima estratégia. Você vai ter 20% dolarizado. Se você tivesse um patrimônio com 20, assim, um patrimônio grande, seria recomendado que você tivesse um valor fora. Então, você está se adequando é pouco, é simbólico, mas eu estou fazendo. E eu coloquei no fundo e vou acompanhar o resultado que o fundo vai dar. Então, acho que isso vai mudar muito a sua percepção sobre isso, entendeu? Como é o nome do fundo? FOF Melhores Fundos Blend. Eu mando para você. Tá. Mas é FOF, F-O-F, Melhores Fundos Blend de inglês. B-L-E-N-D. Tá? Ok. Em qual conta tem corretora na Vitro, a conta está aberta? Ok. Então, conta aberta. Vou botar aqui. Vou botar aqui verdinho que a gente fez. Aí, moderado. Perfil moderado, pontuação de risco. Isso aqui não interessa tanto ainda, porque vocês ainda estão ali fazendo uma poupança pequena, para ir criando um hábito. Então, esse perfil de risco não importa muito agora, essa pontuação importa mais na frente, eu vou montar uma carteira, se eu puder poupar mais. Quanto tem investimento, não tenho ainda, e fazer um investimento de 100. Então, isso aqui também está sendo feito. Vou colocar aqui um OK. Que bom. Beleza. Nos conte um pouco sobre a situação. Aí a gente falou, preciso quitar dívidas, lá em cima você já falou, e simultaneamente organizar minhas receitas, despesas e aumentar minha renda. Acho que tudo está em andamento. Né? As dívidas têm mais clareza como é que vai quitar agora. Aí eu botei aqui, simultaneamente, organizar as minhas finanças, receitas e despesas. Ok, também já está sendo feito. E aumentar minha renda, a gente acabou de falar que já existe um plano, já está sendo executado ações suas e ações do Vai. Aí tem empréstimo consignado, cartão tem uma fatura que não conseguiu pagar e cheque especial. Então, isso já está quitado, porque já foi feito lá o consignado. Então, beleza. Então, deixa eu só voltar aqui. O que foi quitado? O cartão? O cartão e o cheque. Foi quitado com o consignado. Eu bati aqui sem querer. Foi quitado com o consignado. Que bom, fico feliz de saber também que foi feito. Então, esses dois aqui eu vou colocar. Ok. E aí, tarefa, considerar mental consignado para quitar as dívidas, também isso aqui foi feito, né? Que aí vai reduzir bastante os juros que vocês estavam pagando. O juro de cartão é o mais absurdo que existe, né? Sim. Qual é o principal problema do desafio financeiro atual? Aqui está dívidas, aqui está em andamento, né? Ok. E tem a questão de aumentar a renda, que é também um desafio atual, certo? Sim. Então, aqui também está em andamento. Que bom. Então, vou botar aqui também que está verdinho, que está ok. Qual nota você dá? No começo você deu uma nota 4. Motivo, tem uma situação ruim, mas tem expectativa de resolver, tem uma renda constante para ajudar nesse processo. Me fala que nota você dá hoje e o motivo.
Eu acho que hoje a gente já caminha para um 6 ou 7, talvez, assim, porque algumas ações já foram tomadas, já tem mais clareza do processo, já tem metas claras estabelecidas. Ótimo, eu vou ser um pouco mais otimista, vou colocar 7, então. Então, tem clareza, tem clareza do processo, tem metas claras, já estabelecidas. Tem mais alguma coisa que você queria compartilhar aqui? E ações em andamento, né? Tem ações em andamento. Muito bom. Me fala uma questão, Patrícia, que é muito importante. Em termos, vamos dizer, de sentimento ou até emocional com relação a isso. Fala o que é que você percebeu de principal ganho. Sim, os Como é que sentimentos estava antes e como é que foram você percebe mudando, que assim, está os agora? sentimentos, quando a gente estava no início, assim, estava bem estressante, bastante ansiedade, né, assim, mas ao longo do caminho os sentimentos foram mudando, assim, em algum momento a gente foi ficando mais animado, depois naquele último, eu falei para você que bateu assim, um certo desânimo, eu saí dali, e aí depois a gente conversou bastante, né? E eu pensei assim, não, cara, o sentimento certo aqui não é desânimo, o sentimento aqui é impulsionar. É olhar para isso aqui e sentir, isso aqui tem que ser impulsionador e não para jogar para baixo. Então, o sentimento foi mudando ao longo do processo, e acho que hoje a gente termina o processo, assim, é motivado. A gente já tomou uma série de ações claras que estava faltando esse pontapé, esse empurrão para o negócio, né? A gente já estava fazendo, mas num ritmo mais devagar. Né? Assim, o Wagner estava numa consultoria, a gente está num curso, já entrou numa comunidade de empreendedores na mesma situação, então assim já está criando uma rede de network, Legal. já falando com outros profissionais, então assim já tem várias ações. Então aquele sentimento todo, sabe? Que no primeiro momento foi assim, caramba, parece que está tudo muito longe. No início ele causou um desconforto, mas depois ele foi um grande empurrão. Embora, vamos ganhar ritmo para sair. Entendi, Reclamar não vai entendi, levar para lugar nenhum. entendi. Faz parte do grupo de empreendedores. Legal. Muito bom saber, porque a gente às vezes olha só mais a parte, assim, algumas questões pontuais na consultoria, a parte mais técnica, mas é muito bom saber isso aqui de vocês. Fico bem feliz em saber que... Legal. Rendimento mensal, você gostaria de ter 23, atualmente 12, na verdade é 14, né? É 13 um pouquinho. Então 13, tá aqui 13, então faltam falta 10. 10, na verdade. A gente viu que 9 um pouquinho. você é mais ou menos 4.500, atualizando é mais ou menos 4.500 por semestre. Poupança mensal era... Aí, quando você queria poupar 2.000, ou seja, sobrar 21. Então, assim, quando eu estiver ganhando 23 eu quero poupar 2.000, vai sobrar 21 para gastar, né? Assim, seria... Vou botar aqui o teto de gasto. Vou dizer sobrar. O teto de gasto é 21. Então, é como assim o teto de gasto? O padrão de vida de vocês subiria para 21.000. Tanto que eu ganho, quanto eu pouco, quanto sobra para eu gastar. Tem aquela lógica do nosso resumo mensal. Certo? Beleza. 3 coisas que você gostaria de ter fazer nos próximos 12 meses. Quitar todos os agentes de parcelamentos, cartões de crédito, cheque especial, até 21/12/2022. Isso aqui a gente está em andamento, a gente acabou de falar, né? Aí aqui, aumentar 11.000 de renda mensal da família, que no caso é 9. Até um dos 3 de 2023, iniciativa lucrativa em ocupação imobiliária até 1/12/2022. A pessoa já está sendo desdobrada e está em andamento. A gente acabou falando, só pegando aqui de novo. Qual é o seu principal sonho financeiro? Atingir a liberdade financeira até os 55. Né? Um ponto aqui que eu comentei, né? A questão da liberdade financeira para vocês, esse conceito de liberdade e independência às vezes se confunde. Algumas pessoas falam que liberdade é você, tipo, usufruir de tudo que você quer sem se preocupar. Então, eu quero fazer uma viagem, comprar tal coisa, não faço conta. Isso é uma coisa muito, às vezes, muito utópica, porque uma pequena minoria da população brasileira pode. Quero fazer uma viagem, eu vou bem ali, compro a passagem, vou para Europa, como se estivesse indo para Rio Niterói, assim, né? Às vezes você lê um livro, o cara cria uma realidade que
tem menos de 1.000% da população que faz isso, no mundo inteiro faz isso. Então, essa questão da liberdade é um pouco muito utópica às vezes. Um ponto que a gente comentou é que, em termos de independência financeira, vocês provavelmente vão ter, mas também pode ser algo muito independente de vocês trabalharem ou não, vocês vão ter uma renda no futuro. Só que também pode ser muito limitado e muito limitante. Né? O ponto é, então, fazer mais dinheiro para poder acumular um patrimônio que eu e o Wagner junto a gente vai ter mais ou menos 13 de renda mensal, nós vamos ter, só que a gente queria ter 26. Dobrar. Esse aqui está garantido, os outros 13 tem que vir de alguma coisa. Entendeu? Entendi. Então, aí sim, vem de você gerar renda extra ou no negócio, depende de você estar aposentado ou não. Mais na frente, é ter acumulado um patrimônio que gere mais 13 com 13, sem ter trabalho, sem eu ter que trabalhar. Eu posso, ao longo do tempo, talvez ter isso? Talvez vocês possam. A atividade de incorporação imobiliária, às vezes, é uma coisa bem lucrativa, né? Que ela pode, sim, trazer ótimos frutos. Né? Então, beleza. Qual o seu momento com a ação? Trabalhar exaustivamente até a velhice, sem tempo, patrimônio ou recurso suficiente para usufruir e transbordar durante a vida. Me fala como é que está isso hoje. Qual é a percepção que você tem sobre isso hoje? Para mim é muito importante eu conseguir medir isso. Ou medir ou avaliar. Qual era o medo que a pessoa tinha e qual ela passou a ter. Não, hoje esse medo, a gente já viu que assim, é possível não passar por nada disso. É possível mudar essa perspectiva, né? A gente viu que há caminhos para não correr esse risco aí. Assim, hoje já não é mais assim, a palavra não é medo, assim, hoje a gente tem expectativas, sabe que é possível chegar e depende muito da gente, sabe? Mas assim, hoje a gente entendeu que depende mais da gente do que da vida propriamente dita. Entendi. Né? Que a gente pensa assim, vai ser a vida. Não, depende da gente mesmo, das decisões certas, fazer o que tem que ser feito. Depende de vocês mesmos, né? Das escolhas mesmo, escolhas pessoais, né? As decisões. Uma coisa que a gente aprendi na formação em coaching, na Brasil, isso me ajudou bastante, assim. Eu fiz formação em coaching 2 vezes. E aí falava, tipo assim, a gente aprendeu assim. Muitas vezes a gente vive com base nas condições e não nas possibilidades, né? Essa é a condição. Beleza, eu vivo com base na condição. Só que eu não paro para chegar como se fosse assim, existem vários caminhos. Quais são as novas possibilidades? Então, essa é a vida, essa é a condição. Tá bom, estou preso nessa condição. Não. Mas quais são as possibilidades que existem, né? Então, é o que você falou, coisa que eu aprendi também, me ajudou bastante. O que não pode faltar ao longo da consultoria? Direcionamento claro e direto para atingir cada um dos objetivos. Me fala como foi que ficou isso aqui, qual a sua percepção sobre isso, me fala como é que, se isso foi cumprido. Acho que sim, porque a gente, assim, muita clareza, muita assim, clareza do estado que estamos e aonde a gente vai chegar, sabe? Assim, então tá aqui foi cumprido, trouxe muita clareza de onde estamos e de onde. Um ponto que, para mim, fico até, vamos dizer assim, feliz e grato você acabou de falar bem aqui, Magno, entendi que eu tinha um medo, talvez estivesse muito perdido, até às vezes meio cego para o que estava acontecendo, entender que é possível, tem caminhos, depende das escolhas, depende das decisões, nós já estamos agindo. Né? Então, eu fico muito assim, grato de ouvir isso aqui. Você gosta de conquistar para considerar bem sucedido, quitação da dívida. Então, isso aqui está em andamento, a gente já falou lá em cima. Depois da consultoria, né? Que é para ser bem sucedido. Para ver se a consultoria trouxe sucesso para vocês também. Consignado, está em andamento, a gente já falou.
A organização dos gastos mensais a gente fez na seção 2, né, de Uhum. trazer analisar os gastos passados, projetar os gastos futuros, ter toda essa projeção. Planejamento para aumento da renda mensal, a gente colocou aí a seção 3, que era o mapa, também foi feito, está em andamento, né? E realização de um bom investimento com uma parte dos valores obtidos com a venda do meu apartamento do Rio. Isso é o que eu falei para vocês. Isso aqui, como ainda não entrou o dinheiro, também fica à disposição. Mário, a gente vendeu o apartamento, agora entrou um dinheiro considerável para que a gente possa trabalhá-lo de uma forma de construir uma carteira de investimento. Legal. Fala, a gente marca e se conversa da mesma forma que a gente está conversando aqui, monta essa carteira. Só que agora talvez vocês já vão ter atualizado vários objetivos. Eu vou pedir que vocês façam um exercício de novo, que vocês querem, que vocês gostariam, e a gente, mais à frente, faz essa reunião aí, que é um presente meu para vocês, para poder a gente montar essa carteira. Tá? Show. Tá ótimo. E aí, para a gente finalizar, foi compartilhar aqui 3 coisas que você gostaria de ter ou fazer. Ter uma empresa no mercado de incorporação imobiliária com faturamento ano 1 de 1 milhão, a partir do ano 2 faturando ciclo de venda. Isso aqui já está em andamento, né? A gente falou bastante sobre isso. Sim. Segundo é morar em minha casa própria, linda, confortável, que está no Alfa do Rio das Ostras, com valor de versão no mínimo 2 milhões. Ok. Aqui é uma coisa que eu acredito que é um resultado desejado. Também está em andamento, e aí, às vezes, é questão de tempo, né? Acho que tem muito a ver com isso. Sim. Né? Isso aqui indo bem, e eu acho que o foco tem que estar aqui, tem aquele livro, Sete Hábitos da Pessoa Altamente Eficaz, no livro ele fala uma metáfora da galinha dos ovos de ouro. Né? Entendeu? Assim, qual é a galinha dos ovos de ouro? Talvez montar essa comparação imobiliária e fazer ela ser bem lucrativa. Se isso aqui vai vir daqui a 5 ou 10 anos, depende muito disso. E aí no livro ele fala assim, que o cara descobriu que ele tinha galinha dos ovos de ouro, mas ele ficou tão, tipo assim, obcecado com aquilo para ter mais resultados, que chegou uma hora que ele não conseguiu mais aguentar. Ele foi abrir a galinha para ver se ele conseguia tirar o ovo de ouro de dentro da galinha. Ele abriu, não tinha nenhum ovo de ouro dentro, ou seja, ele matou a própria galinha dos ovos de ouro. Então, tem que ter uma sabedoria de, beleza, estou ali criando a galinhazinha, ela vai começar a botar os ovos, espera que em algum momento vai dar. Né? Então, acho que essa metáfora do livro é interessante. Porque ele fala, a produção e a capacidade de produção. Né? O produto e a capacidade de produzir. Né? Legal. É o processo, né? Exatamente, é o processo. Aí tem o balanço patrimonial, ativo, passivo, patrimônio líquido. Isso a gente estruturou o balanço de vocês, né? E está lá, se você quiser ir mudando ao longo do tempo, pode ir mudando. É a aba do diagnóstico. E tem uma carteira de investimento diversificado com crescimento mínimo de 20% ao ano. E a gente falou um pouco sobre isso. Aqui tem 2 aspectos. Eu vou até escrever bem aqui, ó. 2 aspectos. 2 aspectos são importantes para ficar claro com isso. Tem o crescimento que vai vir dos aportes mensais. Crescimento que vem dos aportes mensais. Certo? Que aí é o poupar, né? A capacidade de poupar. Quanto eu estou poupando todo mês, quanto eu consigo poupar. E tem um crescimento que vem da rentabilidade. E aí, não tem como a gente garantir 20% ao ano? Não. Mas tem como a gente tentar. Certo? Que vem da rentabilidade dos investimentos. Que aí, mais na frente, quando vocês tiverem um recurso, qual é a ideia lá de colocar no FOF? O FOF ele é uma carteira que ele vai tentar meio que otimizar a relação entre o risco e o retorno, ou seja, tentar atingir mais do que a renda fixa te paga, correndo um pouco mais de risco. Mas como ele é bem diversificado, como você falou aqui, ele vai otimizar a relação entre o retorno e o risco. Eu vou ganhar mais dinheiro correndo menos risco. Quando o mercado cair, eu vou cair menos, só que eu vou conseguir ter uma consistência no ganho. Ele não vai ser o que mais vai subir, mas ele vai cair muito menos que o mercado, e quando o mercado subir, ele vai ter uma consistência no ganho. Então, se é no mínimo 20%, você tem que considerar aqui, eu preciso ter aporte. E ter uma boa estratégia de investimento que me gera uma rentabilidade com risco adequado para que eu possa
daqui a 10 anos, por exemplo, ter um patrimônio ali acumulado que foi crescendo ao longo do tempo, tá? E aí acima da inflação principalmente acima da inflação. Então o foco tem que estar aí, tá bom? Ficou tudo claro aqui? Ficou sim. Ótimo. Tem alguma outra coisa que você queria compartilhar? Um ganho ou um aprendizado? Alguma outra dúvida que você queria perguntar? Não, é Ok. isso mesmo, é isso que a gente conversou. Ótimo. Então, acho que essa revisada em tudo aqui foi muito boa para ver o que foi feito, o que está em andamento e o que precisa fazer, certo? Sim. Ótimo. Só para a gente finalizar, aqui na planilha, a gente acabou não trabalhando tanto, eu acho que eu comentei isso na semana passada, pode te ajudar a colocar as coisas no plano de ação. O que tem que ser feito, isso, né? Colocar o que tem que ser feito, colocar se é coisa sua ou do Wagner, é uma ação que vai te ajudar a acumular dinheiro ou investir ou fazer dinheiro. Então, tudo, por exemplo, que está ligado à incorporação, à atividade da empresa de incorporação, vai colocando aqui, você vai ter um inventário de coisas a fazer que estão ligadas a fazer aumentar os ganhos. Há um inventário de coisas de acumular dinheiro, inventário de coisas de investir, tá? Aí você coloca aqui a data de início, data prazo final, e aí, se quiser tirar daqui e colocar direto na agenda, tiro daqui e coloco na agenda para que eu possa ter dia e hora para executar cada uma dessas coisas. Tá certo? Tá certo. Pois, Patrícia, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Fiquei assim, triste porque o Wagner não pôde estar hoje, mas queria agradecer a vocês aí a oportunidade de a gente fazer esse trabalho junto e me coloco à disposição para, em outro momento, vocês precisarem e mais na frente quiser continuar com um acompanhamento mensal, um outro planejamento em outro momento. Estou aqui à disposição. Tá bom, mas Tá eu te bom? agradeço. Sim, o Wagner também ficou feliz com o trabalho, foi bem bacana esse Muito tempo que obrigado. a gente investiu. Te agradeço aí, sucesso aí Que bom. nos seus Obrigado. planos aí também. Obrigado. Espero que a gente se encontre em breve, com muitos bons resultados para todo mundo. Que bom, que bom. Tô querendo comer, tô assim, não planejando muito ainda, só é mais um desejo. No começo do próximo ano, mais ou menos em março, fazer um evento aqui em Fortaleza com todos os meus clientes, para a gente juntar todo mundo e trazer um novo conteúdo, compartilhar alguns ganhos, compartilhar, eu acho que algumas boas práticas do que você está fazendo, do que um outro cliente está fazendo, do que um outro cliente está fazendo, que o resultado está tendo. E eu vou planejar isso e falo para vocês. E também fico à disposição de vocês, se vocês precisarem aí. Também fiquei bem feliz de poder fazer esse trabalho com vocês também. Tá bom? O que eu vou te mandar... Faz no verão para a gente otimizar tudo. Pode ser também. Aqui é sempre verão, tá? Aqui é sempre verão. Aqui o mar é sempre quente, a praia está sempre com sol. Aqui sempre é verão. O que eu vou te mandar? Vou te mandar uma pesquisa de satisfação e ela vai ter algumas perguntas objetivas e algumas perguntas subjetivas que eu até criei anteontem. Eu queria tentar entender um pouco melhor o que foi relevante na consultoria para você. Vou te pedir para você preencher essa pesquisa para me ajudar bastante a melhorar toda a consultoria ao longo do tempo. Claro. Tá bom? Tá bom. Pois, Patrícia, muito obrigado, tudo de bom para vocês. Fico à disposição para a gente marcar esse outro momento quando vocês precisarem aí, tá bom? Tá bom, obrigada. Fica com Deus, Mike. Obrigado, tudo de bom. Você também. Um abraço.